para a leitura da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 24. Êxodo, capítulo 18, do verso 17 até o verso 24. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes o fazer? Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz essa noite. Estamos aqui com a expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, palavra que venha para a transformação da nossa vida, edificação espiritual, alimento sólido, Pai, para cada um de nós. A Tua palavra é viva, é verdadeira e eficaz, que ela traga verdades que libertam do erro, do engano, dos conceitos errados, e todos nós sejamos corrigidos pela Tua palavra e instruídos por ela. É o que nós desejamos. E para isso, Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo Tua misericórdia, Tua graça sobre mim e a unção do Teu Espírito para me capacitar a ministrar a palavra que o Senhor quer que chegue aos nossos corações, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, que o Senhor possa falar e nós possamos Te ouvir. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Queridos, a gente está aqui diante de uma palavra muito interessante no seu contexto, porque Moisés, que é o personagem principal aqui, todo mundo conhece Moisés, né? E uma vez perguntaram quantos animais Moisés levou em sua arca. Você sabe? Não? Ninguém sabe. Porque Moisés não tinha arca, né? A arca era de Noé, não é? Bom, mas isso não tem nada a ver com o que eu quero falar aqui. Mas eu queria compartilhar contigo, né, o que a gente sabe sobre Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus, né? A chamada de Moisés, você vê na Bíblia, a missão que Deus deu a ele, desde o seu nascimento, né, ele foi separado, foi salvo, foi protegido por Deus, para esse momento, estar agora diante do povo, para libertar o povo da escravidão do Egito, conduzir esse povo aí no deserto, né? Mas, apesar de todo esse chamado sobre a sua vida, da sua importância para aquele povo, e no momento aqui desse texto, a gente vê Moisés tendo humildade para ouvir o conselho do seu sogro, né? A Bíblia diz que foi o sogro de Moisés que, observando ali a sua luta, né, o seu desgaste físico, emocional, para dirigir aquele povo, julgar as causas, né, ter a coordenação de tudo aquilo, o sogro de Moisés, então, traz a ele um conselho, e ele, apesar de todo o seu chamado, de toda a sua importância, ele tem a humildade para ouvir o conselho do seu sogro. E lá o último versículo, no verso 24, diz que ele atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera.
Então ele entendeu ser uma boa direção, ser uma palavra de Deus para a sua vida, e teve a humildade para ouvir o seu sogro. E Jetro, o sogro de Moisés, ele teve, a gente pode dizer aqui, uma influência sobre a vida de Moisés. E foi uma influência positiva, concorda? Ele influenciou positivamente. E entenda que isso tudo faz parte da família de Moisés, não é? O sogro é da família, não é? O sogro é o pai da sua esposa. Então isso está dentro do contexto familiar. Houve ali uma boa influência, houve um acordo, não é? Houve ali um entendimento, então havia uma harmonia entre aquelas pessoas, não é? Entre Moisés, o seu sogro, não havia desentendimento, não havia rixa, havia ali uma amizade, e trouxe ao coração de Moisés a humildade suficiente para ouvir esse conselho e para estar debaixo da influência do seu sogro, que foi, nesse caso, muito positiva e até, eu digo, decisiva, porque se Moisés não tivesse feito isso, quem sabe ele teria sofrido um desgaste, né? Sofrido uma impossibilidade de continuar fazendo o que estava fazendo, porque, como ser humano, todos nós temos limite, né? Mesmo abençoados por Deus, mesmo comissionados por Deus para uma missão, a gente tem um limite. Então isso tudo foi um plano de Deus, e Moisés também, por sua vez, ele tem um papel importante porque ele aceita o conselho. E isso é tão importante hoje, né? Aceitar um bom conselho. E no mundo tem um ditado aí que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Você já ouviu esse ditado? Pessoas muito mesquinhas, né, que falam assim, né? Porque só pensam em dinheiro, né? Só pensam no que podem ganhar. Mas isso não é verdade, não é bíblico. Conselho, quando vem de Deus, quando é algo da experiência de alguém mais velho, não é, de uma vivência mais profunda, o conselho pode salvar a gente em muitas ocasiões. Eu creio que esse conselho aqui salvou Moisés de uma estafa, né, de um colapso nervoso, né, de estar lidando com tudo aquilo, e o próprio sogro disse, você vai acabar morrendo assim, Moisés. Você não tem capacidade de aguentar sozinho tudo isso. Imagina um povo numeroso daquele, qualquer disputa, qualquer julgamento, era Moisés que fazia. Ele passava o dia inteiro julgando coisas, né? Sobrecarregado, com um problema de um, problema de outro. Então, a ideia aqui veio de Deus, o conselho foi bom, e esse conselho, eu posso dizer, ele salvou a vida de Moisés. Então, já um conceito bom para a gente aqui, que conselhos devem ser levados a sério, né? O problema da gente, especialmente nessa época que vocês estão vivendo, a juventude, é que a gente acha, nessa época, eu já tive essa época na minha vida, né? Que a gente sabe tudo. A gente acha que a gente conhece tudo, que a gente é que está em condição de dar conselho e não de receber conselho. Mas, na verdade, isso não deixa de ser uma altivez, né? Um orgulho, uma soberba. No caso, o exemplo de Moisés foi de humildade. Então, o primeiro exemplo que eu quero deixar para você, seja humilde. Seja humilde para ouvir o conselho de alguém mais experiente, não é? De alguém mais velho que você, de alguém que já teve uma vivência, que já passou por coisas que talvez você não precisasse passar, se ouvisse um bom conselho, se fosse humilde o suficiente para dizer, eu não sei tudo. E Moisés foi assim, porque ele podia dizer, não, Deus que me chamou, eu não tenho que ouvir sogro nenhum, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou com a unção de Deus, eu estou com a escolha de Deus, né? Eu vou me virar. Ele não poderia dizer assim, e isso só elevaria cada vez mais a sua vaidade, o seu orgulho, achar que ele é o cara, não é? E ele não fez nada disso. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar, jovem, baixa a bola, né? Baixa um pouco a tua bola, seja um pouco humilde, né? Dê valor ao conselho de alguém, dê valor ao conselho de alguém, quem sabe da tua casa, da tua família, não é? A influência positiva na vida de Moisés, no caso, veio da sua própria família. E entenda que nós, como cristãos, nós temos uma missão, que é também de influenciar pessoas. Você já pensou sobre isso?
Quando a gente fala de evangelismo, quando a gente fala de pregar o evangelho, o que você pensa a respeito disso? Quer encher a paciência de alguém com a Bíblia? É isso que é pregar o evangelho? É pegar alguém que não conhece a Deus e jogar a Bíblia na cabeça dele, né? E falar, e dizer um monte de coisa, decorar a Bíblia toda para você dizer tudo de cor para ele? É isso que é evangelizar? Na verdade, evangelizar é influenciar pessoas, trazer uma boa influência. E no mundo está cheio de má influência também, não está? Agora, eu sou uma má influência ou uma boa influência? Eu e você temos a capacidade de influenciar pessoas, nem só com aquilo que a gente diz, mas com aquilo que a gente faz, com aquilo que nós somos, com aquilo que as pessoas veem na gente. Então há uma grande oportunidade de influenciarmos, mas também vocês estão na idade de serem influenciados. E aí eu quero perguntar a você, o que você prefere? Influenciar ou ser influenciado? As duas coisas. Se for uma influência boa, que você seja influenciado. Se for o conselho bom de alguém que te ama, de alguém que se preocupa com você, que você seja influenciado. Mas se for de um marginal, né, se for de um mau caráter, que você não seja influenciado por isso. Mas ao mesmo tempo que bem influenciado, você se torne um influenciador. E aonde você anda? Fora da igreja. Aonde você está? No seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança. Você influencia ou você é influenciado? Na maior parte do tempo, você é uma influência positiva sobre as pessoas que te cercam ou é uma influência negativa? E aqueles que te influenciam, que você se permite influenciar, são boas influências ou são más influências? E esse é o grande problema, queridos, porque principalmente vocês que estão há muito tempo na igreja, alguns jovens aqui foram criados na igreja. Você viu que andaram botando umas fotos lá no Instagram da igreja? Não viu? Umas fotos dos garotinhos aqui da igreja, que nós estamos hoje aqui com eles. Bebezinho, olha lá, o Gabriel está rindo lá. Você viu uma fotinha do Gabriel que botaram? O Bruninho ali do lado dele, né? Ainda chupando chupeta, né, de fralda. Não chegou a tempo, mas estão aqui desde cedo, estão desde o início, né? Criados aqui na igreja, ouvindo pregações, ouvindo ensinos na escola bíblica, ouvindo, né, nos jovens, ouvindo na geração vida. Estão desde cedo sendo influenciados. Muitos de vocês estão aqui há muito tempo sendo bem influenciados. Mas como é que vocês estão lá fora? Você se deixa influenciar por qualquer um, por qualquer coisa, ou você se torna um multiplicador da influência que você tem recebido aqui há tanto tempo? Esse é um ponto de atenção, porque a Bíblia mesma diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos bons costumes, porque nós ouvimos de Deus, nós aprendemos com Deus, nós lemos na Bíblia, Deus nos ensina um modo de vida diferente. E aí os nossos bons costumes podem ser corrompidos pelas companhias mais que podem andar ao meu lado. E quem escolhe as minhas companhias? Sou eu mesmo. Você não é obrigado a andar com ninguém. Você escolhe com quem você quer andar. Você não é obrigado a ouvir o conselho de ninguém, mas você tem o poder de discernir se esse conselho é bom ou ruim e qual que você quer trazer para a sua vida. Então você tem o poder de discernir que influência você será na vida dos outros e quem vai influenciar você em tudo que você fizer. E o grande conflito da juventude, e desde a adolescência isso já começa, é exatamente essa divisão de águas, né, de saber como eu sou influenciado e de que forma eu influencio as pessoas ao meu redor. Moisés foi influenciado pela sua família, pelo um membro da sua família, e foi uma influência boa, e isso me ensina que eu posso aprender com ele essa humildade, receber boas influências e me tornar referência na vida de alguém. Me tornar um exemplo para alguém que anda comigo. Isso também é uma missão de cada um de nós. E aí,
por isso eu também pedi, que alguns pais pudessem vir ao culto, porque essa missão é de todos nós. Não é só do jovem, é do pai, é da mãe. O pai e a mãe podem ser uma boa influência para os seus filhos? Podem. Mas podem ser também uma má influência? Também podem, não é? Depende de tudo que somos, do que cremos, de como fazemos, do que agimos. E mais do que palavras, como eu disse, a gente influencia com atitudes, com ações. E de que forma nós influenciamos, como pais, os nossos filhos. É o que vem em nós, nossas reações, nossas escolhas, como fazemos, nosso comportamento, nossa ética, nosso caráter. Isso passa para os nossos, e todos temos a missão de influenciar. Os pais têm a missão de influenciar os seus filhos positivamente. Isso é um dever de cada um dos pais. E como repito, não só com palavras, aliás, muito mais com atitudes. Atitudes que são vistas, comportamento que é observado. E a gente influencia até sem palavras. Só olhando para o comportamento, alguém pode ser influenciado, tanto para o bem quanto para o mal. E hoje, o que muitos chamam, eu já preguei aqui uma vez sobre isso, de maldição hereditária, que eu não acredito nisso de forma nenhuma, porque você não vai herdar nada que você não possa escolher ser diferente, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Você não está condenado a ser igual ao seu pai, ou à sua mãe, ou seus antepassados. Você pode fazer uma escolha hoje e mudar a sua história. Então, não acredito nisso. Mas muita gente invoca esse argumento, mas o que eu creio é que muitos de nós são influenciados pelos pais. E aí observam o comportamento dos pais e têm a tendência de repetir. Porque quem é que você vai imitar mais? É aquele que está mais perto de você. Então, se você vê seu pai agindo de uma forma, você tende a imitá-lo. Não é que você esteja condenado a ser como ele. Não é, meu pai se separou, tratou mal todas as mulheres que teve, eu vou ser assim também. Não, mas você tem uma tendência a imitá-lo. Você tem uma tendência a ter sido, até sem querer, influenciado por esse comportamento. E foi um mau comportamento. Então, cabe a todos nós, primeiro, vigiar sobre o que temos influenciado os outros. E depois vigiar sobre o que tem nos influenciado. E essa época da juventude é a época da influência. E isso é inegável, mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você aqui seja um jovem exemplar, você é influenciado pelo meio onde você vive, pelo lugar onde você estuda, pela rodinha social que você frequenta. A prova disso é que a moda vem, a moda vai e todo mundo vai atrás. É ou não é? Você pode ser da igreja, pode estar aqui um tempão, mas lança uma moda e você não quer ficar fora da moda. E aí você adere à moda. O que significa isso? Influência. Você foi, mesmo sem querer, influenciado. Todo mundo está usando o cabelo assim, eu vou usar o cabelo assim também. Pronto. Isso é o quê? Você foi influenciado. Todo mundo está usando um tipo de roupa, eu vou usar essa roupa. Você foi influenciado. Todo mundo está ouvindo um tipo de música, eu vou ouvir. Você foi influenciado. E alguma coisa que talvez não tenha grande prejuízo, mas há outras influências que são muito prejudiciais. Então você, como aquele que consegue discernir sobre a sua vida, deve perceber, deve abrir os olhos, deve dizer o que é que tem me influenciado. Por que eu tenho escolhido isso? Por que eu tenho agido assim? É porque eu quero ser igual aos outros, eu quero me sentir participante desse grupo, eu não quero ser diferente. Então você tem a condição de parar e pensar e refletir e dizer, por que eu tenho que imitar isso? Não é? Se estiver todo mundo roubando, eu tenho que roubar também? Por que isso tem que acontecer? Não é? Por que precisa ser assim? Então, pense, seja humilde, como eu disse, não é? Baixe um pouco a bola. Pense um pouco em quem você vai imitar, qual o comportamento que você vai permitir que te influencie, vai discernir sobre a influência, se ela é boa
ou se ela é ruim, e tudo que a gente faz tem alguém nos observando. Tudo. Se você é pai, mãe, teus filhos te observam. Se você está em algum lugar, as pessoas te observam. Olham para o que você faz, para aquilo que você representa. E aí, como influenciadores, nós queremos influenciar bem. Nós estamos na era dos influenciadores digitais. Você já ouviu disso? Como tem influenciador digital hoje em dia, não é? Todo mundo é um influenciador digital. E no que você se deixa influenciar? Você é um influenciador cristão? Não é? Quem olha para o teu comportamento sente o desejo de imitar você, porque é bom o seu comportamento, são bons os seus princípios. Você é um influenciador? Nós temos que pensar nisso. E uma coisa que Jetro ensinou a Moisés aqui nesse texto, que é muito importante, que eu queria trazer também para a nossa reflexão, agora falando para a gente como igreja. Vocês são igreja também? Então, nós precisamos aprender um conceito aqui. Na verdade, Jetro, no seu ensinamento de forma geral, ele ensinou a Moisés simplesmente a trabalhar em equipe. Olha para o que ele fez. Antes era só Moisés que fazia tudo. Ele resolvia tudo, tudo era centralizado nele. O que Jetro fez foi ensinar Moisés a trabalhar com os outros, a ter outros ao seu lado para ajudá-lo no seu trabalho. Esse princípio para a igreja, ele é muito importante também, porque nenhum de nós pode fazer tudo sozinho. O pastor não pode fazer tudo sozinho, pode? Não pode. Por isso que na igreja nós temos departamentos que têm liderança, né? Nós temos aqui uma liderança de jovens, que nada mais é do que o mesmo princípio, a divisão de tarefa, né? Não é que você, jovem, não possa falar comigo, você pode, mas você tem um líder a quem você pode primeiro recorrer. Como ele disse a Moisés, né, Jetro, ele falou o seguinte: olha, se for um problema simples, eles vão lá e vão resolver. Se for uma coisa mais grave, aí vão levar você. Há um filtro, né? E o princípio ensinado é esse princípio da equipe. E isso, irmãos, é muito importante para nós em toda a igreja. Nós somos uma equipe. Toda a igreja é uma equipe. Com departamentos, né? Com pequenas caixinhas, vamos dizer assim, né? Que nos agrupam. Como ele disse aqui, você vai escolher o líder de 100, o líder de 50, o líder de 10, vai pulverizar essa liderança para que você tenha mais tranquilidade e as coisas possam funcionar. Mas por que isso é importante para a igreja? É importante demais, porque nenhum de nós tem condição de lidar com tudo sozinho. Então, duas coisas que eu quero deixar para você. Primeiro, que você entenda a importância dessas lideranças que a gente tem na igreja. E segundo, que você perceba que você é parte disso, né? Que você é parte integrante desta equipe. Todos nós somos uma equipe. E toda equipe, ela tem um técnico, né? Futebol é o exemplo que a gente mais conhece aí, mas todas as equipes, né, de futebol, de vôlei, de basquete, até remo tem um técnico, né? O cara fica lá orientando como é que se rema. A orquestra tem um maestro, né? Toda equipe, seja grande, seja pequena, ela tem um técnico. E aí a gente, então, o técnico tem o papel de escalar o time, né, de colocar cada um na sua posição, e ele procura ali colocar os melhores, né, na posição, e para que isso aconteça, esse técnico tem que conhecer bem aqueles que estão ali ao seu lado. Versículo 21 do texto fala assim, olha, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, 50 e 10. Para que Moisés fizesse isso, ele teria que conhecer essas pessoas. Concorda? Porque Jetro disse assim, você vai procurar
pessoas com estas características, tementes a Deus, de verdade, que aborreçam a avareza. Então, ele deu aqui um perfil, e Moisés tinha que procurar gente com este perfil. Para que ele pudesse achar as pessoas, ele teria que conhecer essas pessoas. Veja como é importante que a gente se conheça, que a gente aproxime os nossos laços, o nosso relacionamento. Por quê? Talvez você não conheça todo mundo da igreja. Por isso você está num grupo da igreja chamado Juventude. Mas dentro desse grupo, você deveria conhecer melhor as pessoas que estão contigo. Conhecer mais profundamente. E para que isso aconteça, você tem que ter comunhão com essas pessoas. Então veja, a juventude, ou qualquer outro departamento da igreja, não tem um propósito maior do que a aproximação dessas pessoas, a afinidade entre essas pessoas, a comunhão entre essas pessoas. O propósito da juventude não é promover eventos. Aliás, o propósito de nenhum ministério é promover eventos. O propósito das mulheres é fazer culto das mulheres. O propósito dos homens é fazer culto de homens. O propósito dos jovens é fazer culto jovem. Não, isso é parte do processo. Mas o propósito, primeiro maior, é evangelização, ou seja, influenciar os outros. Mas para influenciar os outros, eu preciso cuidar de mim. Então, o objetivo desse ministério, dos jovens, das mulheres ou de qualquer outro, é cuidar uns dos outros, aproximar essas pessoas para que elas se conheçam melhor. O propósito será cumprido, a juventude irá bem e ela não será medida pela quantidade de cultos que ela faz, pela quantidade de eventos que ela gera. Se há alguma medida para ser feita, é a qualidade da amizade entre vocês. É a qualidade do entendimento entre vocês. A qualidade da comunhão entre vocês. Eu nunca vou dizer que a juventude vai bem porque ela faz um monte de cultos ou porque ela promove um monte de eventos. Para mim, como pastor, a juventude vai bem quando estão todos unidos, quando todos se entendem, quando todos se conhecem, quando todos se compreendem, quando todos se amam a ponto até de brigar e não se separar. Sabia disso? Porque esse amor é o que a gente quer. Você tem irmão? Alguém aqui tem irmão? Você já brigou com seu irmão? Mas normalmente você não separa dele, né? A não ser nos casos assim extraordinários, né? Mas normalmente em casa você sai na pancada com o irmão e puxa o cabelo e mete o dedo no olho, mas depois está tudo bem. Porque você sabe que você não vai se separar desse teu irmão. É teu irmão, tem jeito. Então vai brigar e tal, daqui a pouco vai estar tudo bem. Isso é o padrão de Deus para a igreja, seja a juventude, seja mulheres, seja qualquer outro departamento que tenha pessoas. O sucesso dele é a comunhão entre essas pessoas, é o entendimento entre essas pessoas, é o amor entre elas, é a compreensão entre elas. E aí elas se tornam tão fortes que elas são capazes de influenciar pessoas. Nós não vamos ganhar jovens aí no mundo fazendo culto jovem e chamando jovens para o culto jovem. Embora seja bom, não sou contra o culto jovem, tanto que estamos num, tá bom? Continuem fazendo o culto jovem, mas entendam a razão. Vocês não vão ganhar os jovens fazendo culto jovens e convidando eles para virem ao culto jovem. Vocês vão ganhar os jovens influenciando os jovens, fazendo com que o jovem lá fora perceba que é tão bom o relacionamento entre vocês, que eles desejam estar aqui e fazer parte disso. Porque eles não encontram isso em nenhum lugar. Na faculdade, no prédio deles, não há uma amizade tão boa, tão profunda, tão íntima, tão de comunhão, como ele vai ver aqui. E o que as pessoas precisam é disso. As pessoas não estão precisando de discursos, as pessoas não estão precisando que alguém diga a elas o que elas têm que fazer, mas elas estão precisando ser influenciadas
pelo nosso comportamento. E esse comportamento, primeiro, tem que ser bom para nós, para depois ser bom para os outros. Como eu vou convidar alguém apenas para vir à igreja, se eu não sou a igreja e eu não me relaciono com a igreja que sou eu? Isso é fundamental para que eu possa trazer alguém. É a minha influência sobre as pessoas. Então pensa nisso, reflita sobre isso. O que é mais importante entre vocês? Que vocês se amem. Não foi o que Jesus disse? Não foi o que Deus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Não é este o segundo mandamento? Então, qual o sentido de nós termos uma ampla e vasta cadeia de atividades se a gente não se conhece, se a gente pior se conhece e não se gosta, não suporta, um briga com o outro, um tem retenção, eu gosto de você, mas não gosto do outro, então eu quero a sua companhia, recuso a do outro. É claro que nós teremos diferenças, preferências, isso é normal, mas nada que possa nos separar, fazer distinção entre nós, criar grupos e apartar um grupo do outro. Isso é o pior sinal de que há um fracasso nesse ministério. O sucesso, como eu disse, não é a quantidade de atividades, mas o sucesso é o amor e o entendimento e a comunhão entre vocês. E o fracasso? O fracasso é o contrário disso. É que vocês vêm à igreja, vocês fazem cultos, vocês vão à escola bíblica, mas vocês não se suportam. Vocês não têm amizade um com o outro. Vocês não têm empatia um pelo outro. Vocês não conseguem compreender o erro do outro. Vocês só sabem acusar e apontar o dedo uns para os outros. Esse é o fracasso. O fracasso é esse. O sucesso é a compreensão. O sucesso é a amizade. O sucesso é o suportar o outro até nas suas debilidades e nos seus defeitos. Então, a equipe tem que se conhecer muito bem. Assim como o técnico deve conhecer aqueles que estão sob sua liderança, a própria equipe deve se conhecer. Você já sabe disso. Esse conceito é visto no mundo. Você que torce por um time de futebol e você vê assim, meu time não está ganhando porque ele não se entrosa. Você já usou essa frase? Por que o time não se entrosa? Porque o zagueiro não fala com o atacante, que não fala com o meio-campo, porque um briga com o outro, eu não dou a bola para você, senão você vai fazer o gol, e aí você vai ficar famoso, eu não vou. Você imagina um time jogando assim? Tem muito time que joga assim, é por isso que não ganha nada. Porque o cara do meio-campo fala assim, eu não vou cruzar para a área, porque quem vai fazer o gol é o centroavante. É o número 9, e o 9 vai ficar com a fama, vai sair na revista, e eu que dei a bola para ele, mas isso ninguém vai lembrar, só vão lembrar quem fez o gol. Isso é bom para o time? Se você fosse técnico de um time, você queria que seu time fosse assim? Aliás, nem técnico, torcedor do time, você quer que seu time seja assim? Você não quer que seu time seja assim. Você quer que o time não se importe com quem está fazendo o gol, porque você sabe que o gol é de toda a equipe. Você sabe que o sucesso não pertence a um, mas pertence a todos. Então veja a importância da equipe se conhecer, estar entrosada, né? E quando a equipe está entrosada, você vê no futebol, mais uma vez uso como exemplo, você vê que a bola sai da defesa, passa pelo meio-campo, chega do ataque, é feito gol. E você comemora vários gols naquela partida, porque a coisa flui, né? E quando o time está assim, você diz, caramba, ninguém para esse time. Por quê? É um gol atrás do outro. Quando não faz o gol é porque houve um azar, a bola bateu na trave, mas é toda hora o time lá, toda hora o time lá. Porque um passa a bola para o outro. Um serve o outro da melhor maneira. Imagina você tocando bola, o cara da defesa toca para o meio campo, mas ele toca difícil, que é para o outro não conseguir dominar a bola e perder. Você já viu o jogo de frescobol? Isso é uma invenção carioca, né? Até o nome, frescobol, deve ser jogo de fresco, né? Mas é o que chamam aqui no Rio de Janeiro. No frescobol, quem já jogou frescobol aqui na praia?
Pouca gente, não, bastante, né? No frescobol, você quer que o teu adversário vá pegar a bola lá longe? Não. O teu objetivo não é envergonhar o cara que está lá. Você não quer jogar uma bola difícil para ele não rebater. O teu objetivo é jogar a bola o mais fácil para ele poder rebater de volta para você, e você bater para ele, ele bater para você, e você bater para ele, ele bater para você. Porque parar é o fracasso. Cair a bola na areia, seja eu, seja ele, é o fracasso. Não importa quem deixou a bola cair, parou o jogo. E a graça do frescobol é o jogo não parar. A graça do frescobol não é você jogar difícil para o cara ter que ir lá na água. Não, é você ficar pá, e não parar. Não é essa a graça. Imagina o time de futebol jogando difícil para o outro não dominar a bola, bater na canela e ir para fora. E é isso que às vezes a gente faz sem perceber. Então você não quer que o time ganhe, você quer que você faça o gol. E esse é o problema. Essa é a grande imaturidade da gente. E isso não depende de idade, não, que tem gente velha que faz a mesma coisa. Que não quer que o time ganhe, quer ser o responsável pelo gol. Mas não é esse o nosso propósito. Nosso jogo é frescobol, gente, bota isso na cabeça aí. Tá? Nosso jogo é frescobol. É jogar para o outro, da melhor maneira possível, na mãozinha dele, tá? Para ele bater e a bola não cair, e a gente não deixar a bola cair. Esse é o nosso propósito. Mas para isso a equipe tem que se conhecer muito bem. E nós temos que nos conhecer muito bem um ao outro. E como é que a gente se conhece? A gente se conhece se aproximando. Ninguém conhece o outro à distância. Isso é ilusório, né? Hoje, com os meios que a gente tem, internet, né, Tinder, namoro à distância. Você já viu a quantidade de frustração que tem no Tinder? Você marca o encontro. Eu não sei, nunca fiz isso, mas me contam, né? Marca o encontro, e aí no perfil é uma foto linda, né? É uma pessoa cheia de qualidade. Aí você marca o encontro. Aí quando vai ver um brucutu, que você não consegue nem saber onde você vai. Não acontece isso? Por quê? É a propaganda enganosa. O virtual, ele é bom para muitas coisas, mas às vezes tem esse problema. Não dá para você conhecer alguém de forma virtual. Para a gente se conhecer, a gente tem que estar presencial. Essa foi uma tecla que eu bati durante a pandemia toda, né? Dizendo, não existe culto em casa, culto é aqui, é pegando o Covid um do outro mesmo, se eu tiver que pegar Covid, que seja de um crente. Né? Lembra que eu falava isso tudo aqui? Me jogaram pedra, quiseram me matar e tal. Mas eu falo e continuo falando até hoje, porque não existe culto à distância. A gente pode até usar um instrumento, ele pode ser bom para muitas situações, mas conhecer o outro, você não vai conhecer de longe, você só vai conhecer de perto. Sentando junto com ele, olhando no olho dele, ouvindo, sentindo o bafo dele. Você só vai conhecer alguém de perto, só de pertinho que a gente conhece alguém. E aí a gente vai trocar valores. A gente vai conhecer a maneira de ser, a maneira de pensar, não para condenar, mas para conhecer. E você vai descobrir que, embora essa pessoa que está contigo na igreja, embora ela sendo cristã, ela tem às vezes ideias diferentes das suas, ela tem pensamentos, posicionamentos, preferências, e você vai enriquecer com isso, conhecendo essa pessoa mais profundamente, não para se afastar dela, mas para tentar compreendê-la, para tentar entender o seu posicionamento, ver o outro lado da história que você não tinha visto, talvez não para mudar o seu posicionamento, mas simplesmente para aceitar o do outro. Isso é conhecimento, e a gente precisa aprender a reconhecer os valores do outro. Nós temos os nossos e preciso reconhecer o do outro. Isso faz parte dessa troca para que a gente se conheça. A ponto de, se o sogro de Moisés vira para Moisés e diz, escolhe dos homens,
eu já sei quem eu vou escolher, porque eu conheço esses homens. Você tem que conhecer a sua equipe, as pessoas que estão ao seu lado. E você tem que o tempo todo medir como está esse nível de conhecimento. Se há alguém que você não conhece, é dessa pessoa que você tem que se aproximar mais. E não fazer o contrário. Mas o que acontece, às vezes, é o contrário. E é o que a gente chama de panelinha. Você já ouviu falar nesse termo? O que é a panelinha, a tal da panelinha? Eu me aproximo só daquelas pessoas que eu tenho mais afinidade. Isso não é essencialmente ruim, como eu já disse aqui. Mas eu preciso abrir o meu coração para romper um pouco isso. E para identificar alguém que não está na minha panela e que eu não conheço. Por que eu não conheço aquela pessoa? Eu tenho que, então, ir a ela, me sentar com ela, conversar com ela, procurar conhecê-la. Lembra do que eu disse aqui? Como é que vocês serão julgados, pelo menos por mim, eu vou julgar vocês. Eu vou julgar a juventude. Como é que eu vou julgar? Não é se vocês fazem muito culto ou muito evento. Eu vou julgar os relacionamentos entre vocês. Então, se há alguém que está ali, deixado de lado, com quem quase ninguém conversa, talvez essa pessoa seja chata mesmo. É uma realidade. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar os chatos também. Ou Jesus deixou eles de fora. Amai-vos uns aos outros, exceto os chatos. Foi o que disse Jesus? Não, não foi o que disse Jesus. Então, talvez a pessoa seja chata, porque não tem ninguém que converse com ela. Porque não tem ninguém que escute a sua chatice. Porque não tem ninguém que entenda por que ela é chata. E você não sabe o que ela vive na sua casa, né, na sua família, as dificuldades que ela enfrenta no seu colégio, na sua história. Então, às vezes, a pessoa é assim porque também traz uma carga. E o que é preciso? Que a gente se conheça, que a gente se aproxime. Exatamente desse que não fala comigo. Eu, uma vez já preguei aqui, aliás, algumas vezes eu já falei sobre isso. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele ensinou que se a gente falar só com quem fala com a gente, que mal a gente, que bem a gente está fazendo. Ele diz assim, os publicanos também fazem, os pecadores também fazem isso. Eles só falam com quem fala com eles. Isso qualquer um faz. Eu só amo quem me ama. Qualquer um faz também. Aí Jesus disse assim, não, faça diferente. Fale com quem não fala com você. Ame quem não ama você. Ame quem te odeia. Ame quem quer te prejudicar. Jesus falou isso? Falou, não falou? Você lembra? Então tem que fazer. Dever de casa. Então, eu preciso identificar. Tem alguém com quem eu nunca falei aqui na juventude. Tem alguém com quem eu nunca soube de nada dessa pessoa. Eu quero um dia sentar perto dela e dizer, olha, meu nome é fulano, eu queria conhecer você, conta um pouquinho da sua vida, da sua história, eu quero contar da minha também para você. Como é que eu cheguei aqui na igreja, o que eu faço, aonde eu estudo, vamos conversar. Isso é comunhão. Isso é sucesso no reino de Deus. Isso é aproximação. Isso vai gerar comprometimento. Isso vai gerar influência. Isso vai curar alguém. E aí a pessoa não vai ser curada só porque está na igreja. Na igreja chegam pessoas com os mais diversos problemas. Problemas que ela trouxe da casa, da criação, da infância, traumas, um monte de coisa. E você diz assim, não, ela vai ouvir a pregação, Deus vai falar com ela, ela vai ser curada. Pode ser que aconteça, mas na grande maioria dos casos, o elemento de cura vai ser você, vai ser a igreja. Não é só a palavra que ela vai ouvir do púlpito ou um milagre que vai acontecer, mas Deus usa você. Tem pessoas que não conseguem entender, não é? E pensam assim, bom, eu creio em Deus, se eu ficar doente, eu vou orar e Deus tem que me curar. Mas Deus também instruiu aos médicos e deu a eles ciência para que eles pudessem desenvolver remédios e tratamentos que eu pudesse usar para ser curado. Não, mas eu só quero ser curado se for direto por Deus. Não é assim que funciona. Então, Deus não pode, não vou exigir que Deus cure uma pessoa diretamente. Eu posso ser um agente da sua cura. Então, procura alguém que você vê acanhado, que você vê isolado,
e traz essa pessoa para perto, né? O que muitas vezes a gente fala, já falamos até em reunião de liderança, né? Já falei com o André, quando há no culto um visitante, e esse visitante é jovem, a gente tem aqui a equipe de acolhida, minha mãe está lá, né? Já vem a velha chata lá, com aquela ficha na mão, né? Pedindo para alguém preencher, e aí você é que deveria fazer isso. A acolhida dos jovens deveria ser feita pelos jovens. Já pensou nisso? Chegou um jovem aqui, que nunca veio ao culto, está aqui sentadinho, calado lá, você não sabe o que ele é, se é um traficante, se é um bandido, se é um normal, você não sabe o que ele é, e ele vai entrar e vai embora, e nenhum jovem vai falar com ele, nenhum jovem vai dizer, e aí, tudo bem? Como é que você está? Paz e amor, rengue luz, sei lá, o que você vai dizer para ele? Mas, o capeta não, né? Mas você vai falar com ele alguma coisa. Quem é melhor para fazer isso? É você. É ou não é? A dona Marisa vai fazer, mas quem é melhor para fazer isso? É você que é melhor. Mas quem tem que estar atento a isso? É você. E aí você começa a entender o seguinte: eu influencio e eu sou influenciado. Eu tenho uma missão, eu faço parte da equipe. Quando há uma equipe, toda a equipe corre atrás da bola. Quando o time vai bem, olha o que acontece. Vou falar do futebol de novo. Eu não sou grande fã de futebol, não, mas vou falar do futebol de novo. Quando o time é bom, o ataque volta para a defesa. É ou não é? Agora, quando o time é ruim, o ataque fica lá, 3 caras assim, ponta direita, ponta esquerda e ponta de lança, né? Olha lá. Deixa eles se virarem lá, o time está atacando, ó. Vamos ficar aqui esperando na área, para ver se sobe uma bola para a gente aqui, para a gente meter e fazer gol. É isso o bom? Não, você volta do ataque para a defesa, porque você está sendo, o seu time está sendo atacado. E você não quer levar um gol, não importa se você é goleiro, você é com goleiro lá, ele que se vire lá. Não, você vira goleiro. E aí é o senso de responsabilidade que a equipe, o sentimento de equipe, traz para nós. Esse é o sentimento que eu quero ver na igreja, não só nos jovens, em todos nós. Se o time ganha, todos ganham. Se o time perde, todos perdemos. Isso não é minha função. Eu não vou mexer nisso não, isso aí é a função dos diáconos. Eu vejo algo para fazer e não faço porque não é minha função. Eu estou preocupado com a vitória desse time, se eu falo assim? Mas tenho acolhido aqui, mas você tem que estar atento. Você tem que estar atento ao culto, na pregação, para Deus falar contigo, mas tem que estar atento. Olha lá, um jovem ali. Olha um jovem que ele tem vindo à igreja, fica lá no cantinho, já até foi na juventude algumas vezes, já viu algumas aulas, mas agora não sei o que deu nele. Tem alguém assim aqui? Tem? Vocês lembraram de alguém aí? É com ele que vocês vão falar amanhã. Está entendendo? Lembraram? Aí já veio aqui umas aulas, mas agora ele entra, sai, ela entra, sai, fica ali calada no canto dela. Não sei se ela não gosta da gente, não gostou da aula. Vai lá saber. Vai lá falar com ela, vai lá falar com ele. Vai lá, e aí? A aula hoje foi maneira. A aula hoje foi legal. Você não quer vir domingo que vem, não? O culto sábado foi bacana. Senti tua falta. E aí, tá tudo bem contigo? Não é para acusar, não. Pecador, safado, que você não veio no culto. Estava na boate. Não é para fazer isso. Mas é para chegar junto, tá entendendo? E dizer, e aí? Tá tudo bem? E às vezes não está tudo bem. E a pessoa não se afastou porque ela odeia você, porque ela é contra o líder da juventude, porque ela é contra você. Não! Ela talvez tenha se afastado porque está vivendo um drama danado na vida. Você não sabe, ou também pode ser safada, sei lá. Mas eu tenho que saber. Eu tenho que chegar junto. Eu tenho que investir. Eu tenho que influenciar. Porque senão daqui a pouco sou eu, influenciado por ela, que de repente deixo a juventude, deixo a escola bíblica, deixo os cultos e começo a vir e ficar isolado num canto. Qualquer um de vocês está sujeito a isso. Você influencia ou você é
influenciado. Você escolhe. Essa é a missão da gente. Influenciar. Influenciar o bairro onde nós estamos. Igreja aqui em São Cristóvão, aqui é o nosso primeiro foco de influência. Não quer dizer que outro lugar a gente não vai influenciar, mas aqui é o principal, é o foco. Né? E aí, como é que a gente influencia o bairro? Alguém vai olhar e vai ver, olha, a juventude ali é legal. Olha, eles fazem sorvetão, fazem isso, fazem aquilo. Até pode ser que alguém se interesse por isso. Mas eu creio que o que vai influenciar mais é esse amor, essa amizade, e essa preocupação, esse envolvimento de vocês, uns com os outros. Isso vai mudar. E isso pode mudar, inclusive, aí, até a família da gente pode ser influenciada por isso. Como eu disse, pais, os pais que porventura estão aqui, influencie seus filhos com o comportamento. Mas também se deixe influenciar por eles. Quando seja humilde para ouvir também algo que ele tem a dizer, que é próprio, que é interessante, que é bom. Veja, é uma via de mão dupla em todos os sentidos. A gente tem sempre ação e reação. E aí eu posso influenciar minha família, minha casa. Os pais precisam influenciar os seus filhos, mas às vezes os filhos influenciam os pais. Você quer ver um exemplo? Eu tenho aqui na igreja um exemplo vivo para vocês. A gente investe aqui muito na geração vida. Você entende isso? Por quê? Tem um prédio para geração vida, tem isso para geração vida, a gente já investe na geração vida. Por quê? Porque é importante as crianças serem ganhas para Cristo. A conversão das crianças, nós acreditamos na conversão das crianças. Embora também acreditamos na idade da inocência, em que até um certo ponto não há atribuição de culpa à criança, né? Porque há presunção da inocência. Mas qual é a idade? Qual é o limite em que a criança já é culpada e vai para o inferno se não tiver Jesus? Nós não sabemos. Então temos que pregar para as crianças, temos que investir nas crianças. E acontece na geração vida um fato muito interessante. A geração vida é tão boa, o ambiente é tão legal, né? A estrutura é tão bacana, que vêm crianças e ficam encantadas com a geração vida. Aí depois as crianças ficam perturbando o pai em casa. Papai, quero ir para a igreja, o que é bom lá na geração vida. Tem um monte de história assim. A criança influenciou o pai. E o pai passou a vir mais à igreja por causa da criança. Olha só que coisa. Você pode influenciar seu pai, sua mãe. Mas o que você vai dizer para o seu pai e sua mãe? Isso é outro problema, irmãos. Eu estou com um pastor já há tanto tempo, eu já vi isso tantas vezes. Eu já vi isso de pais para filhos e de filhos para pai. Acontece o seguinte, o casal está na igreja e tem filhos. E aí o casal está aqui na igreja, se envolve no ministério, se envolve em outro, mas de repente briga com alguém, escuta uma pregação do pastor que não gostou, aí vai para casa falando no carro um com o outro. Pastor hoje estava de ovo virado. Falou umas besteiras lá que não concordo não. Acho que esse cara aí não é de Deus não. Ó, aquele irmãozinho pisou no meu calo essa semana e eu não gostei nada disso. E começa a falar mal da igreja no carro, um com o outro. E atrás estão as crianças. O que as crianças estão ouvindo? Influência. E elas estão dizendo assim, essa igreja é uma doideira. Então, quando eu crescer, a primeira coisa que eu vou fazer é sair dela. Eu só vou porque meus pais obrigam. Mas eu não quero ficar nessa doideira. Primeira coisa que eu vou fazer quando puder é não ir mais. Não é uma influência? É ou não é? Como é que você vai influenciar seus pais a virem à igreja? A virem mais? Quando você disser para ele, pai, é muito bom a igreja. A juventude é uma bênção. Não é porque faz muito culto, muito evento. É porque eu tenho amizades lá. Porque quando eu estou com um problema, eu abro um coração e alguém me consola, alguém fala comigo, alguém me exorta, alguém me dá um conselho, alguém às vezes bota o dedo na minha cara. Mas é uma bênção na minha vida isso.
pai, vamos mais para a igreja. E aí o pai também é responsável por influenciar seu filho. Meu filho, por que você não está indo no culto jovem? Meu filho, tem um retiro, por que você não se inscreveu? Eu tenho dinheiro para pagar para você. Oh, glória a Deus. Não é a realidade de todos, né? Mas às vezes tem isso. E o filho, não vou. Eu não gosto. Eu não gosto do André, não. O André, não gosto. E o André botou umas pessoas lá que eu também não gosto. Não vou. Não é assim que às vezes funciona? Não é assim que às vezes acontece ou eu estou exagerando? E aí, influência de mão única. O pai devia influenciar o filho. E às vezes não faz. Às vezes o pai diz assim, não, eu quero que o meu filho seja legal aí no mundo, então eu vou influenciar ele para ele estudar muito, para ele passar para a faculdade, ou então, meu filho tem jeito para o futebol, vou botar ele na escolinha, e aí fica em cima do garoto, não falta um treino, porque ele acha que o filho vai virar o Neymar, vai sustentar ele, né? Então faz tudo para o filho ir para a escolinha. E para a escolinha da igreja? Não precisa. Olha o problema. Influência. Você pode influenciar seus pais. Seus pais deveriam influenciar você. Isso é a família interagindo, como foi a família de Moisés. Jetro falou, Moisés recebeu e aplicou. Recebeu a influência e aplicou na sua vida. A gente tem essa capacidade de influenciar e de ser influenciado. Pensa nisso. Pensa de que forma você pode melhorar, de que forma você pode ter mais alegria aqui na juventude da igreja. Não pense em evento. Sabe por quê? A gente às vezes fica quebrando a cabeça. A liderança, eu converso com o André conversa comigo, a gente conversa na reunião de liderança. O que a gente vai fazer para os jovens? Vamos fazer aqui um sabadão, vamos fazer aqui um louvorzão. A gente não pensa nisso não, mas eu estou chutando. Que eu já corto logo isso, mas tudo bem. Mas, vamos fazer aqui uma tarde de ping-pong com videogame, com não sei o que, não sei lá. Aí isso é bom para uns, mas não é bom para outros. Tem um que fica doido, videogame, outro, videogame é um saco. É ou não é? Nunca nós vamos agradar a todo mundo. Nunca nós vamos ter um evento que agrade a todo mundo. Pelo menos o culto deveria agradar a todo mundo, porque, na verdade, ninguém deve ser agradado pelo culto. Por que o culto é bom? Porque o culto não é para você gostar. O louvor não é para você gostar. Quem tem que gostar é Deus. Então o culto é neutro nesse ponto. Estou pouco lixando para a sua opinião sobre o culto. Se você gostou da palavra, se você gostou do louvor, não é para você, é para Deus. Mas qualquer outro evento sempre vai agradar um, desagradar o outro. Retiro de carnaval, podia ter isso, podia ter aquilo. Irmãos, olha, eu escuto isso, eu sou pastor da igreja aqui desde que a igreja começou. Eu escuto isso há 22 anos aqui. Todo mundo tem uma ideia boa. Pastor, a igreja podia ter isso. Meu filho, podia. A igreja podia ter aquilo. A igreja podia ter o ministério dos solteiros. A igreja podia ter o ministério dos velhos. A igreja podia ter não sei o que dos recém-nascidos. A igreja, sei lá. Inventa qualquer coisa. Agora eu já experiente. Quando a pessoa chega para mim e fala isso, eu digo, meu filho, então faz você. Você é o líder, está empossado agora. Vai. Vai e não peques mais. Vai e faça e não me enche o saco. Não é melhor? Porque a ideia é um engenheiro de obra pronta, né? Depois que está tudo pronto, você podia ter posto ali uma luz. Né? Depois que o prédio foi construído, podia ter ali, tinha a esquadria de alumínio. Aí é mole. Todo mundo tem sempre uma ideia. Mas fazer, se coloque no lugar de quem faz. Se coloque no lugar de quem é líder. Vista um pouquinho a roupa do pastor. Criticar é muito fácil. Podia ter isso, podia ter aquilo. Podia. Faz. Para de falar e faz. Podia, mas você não se oferece para ajudar.
Você está sempre pronto para criticar o que não tem. Mas ajudar, proporcionar, viabilizar, não, aí eu não quero. Eu tenho que receber. Aí é muito fácil. Pensa nisso. Pensa nisso. Você é da equipe. Se a equipe ganha, você ganha. Se a equipe toma uma goleada, você tomou uma goleada. Então você é parte interessada, participante, ajudante, integrada. Esse é o sucesso de qualquer ministério da igreja. Aproximação, comunhão, sentimento de equipe. Deus nos chamou para isso. E eu preciso aprender a trabalhar em comunhão. Eu preciso aprender a trabalhar na dependência do outro. Eu preciso aprender a admitir que eu não sei tudo, que eu não sei fazer tudo sozinho. Mas ao longo do tempo, em todos os ministérios, não só na juventude, em todos eles, já teve gente que saiu chateada, que não ouviram a minha ideia. A minha ideia era melhor, mas não me deram atenção e não fizeram. Isso é orgulho puro, isso é vaidade pura. Isso é achar que você sabe mais do que todo mundo. Está todo mundo errado, só você está certo. Só você está certo no que você pensa, no que você age, e você julga todo mundo. Mas jamais se coloca à disposição de mexer uma palha. Jesus, certa vez, falou isso dos fariseus, né? Que coam mosquitos e engolem camelos. Colocam fardo pesado sobre as pessoas, mas eles mesmos nem com a pontinha do dedo querem pegar naquele fardo. É fácil jogar o peso no outro, é fácil jogar a culpa no outro, mas o time não faz isso, equipe não faz isso. Quando faz, já era. Acabou o jogo, perdemos 7-1 Alemanha no Brasil. Aí fica cada um no vestiário, a culpa foi tua. A culpa foi tua, você levou os 7 gols, é o goleiro culpado. E fica um jogando para o outro a culpa. Isso é time? Isso é equipe? Adianta culpar alguém? Adianta eleger um para culpado? Não adianta, o time perdeu. Não tem, importa se foi o goleiro que frangou, não importa, é o time. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Sozinho, eu não consigo fazer. Moisés entendeu isso, ouviu o conselho do seu sogro e o colocou em prática. Por isso ele viveu, não morreu. Sozinho você não consegue fazer. Você precisa do seu irmão. Você precisa de ser parte da equipe e do grupo. Você precisa ser um facilitador, frescobol, jogar no pé dele para ele fazer o gol. Você precisa dar uma bola certa para o seu irmão. Você precisa ser colaborador. Colaborador é trabalhar junto. Colabor, trabalho junto. Precisamos colaborar uns com os outros. E o sentimento de que se a equipe ganha, eu ganho. Se a equipe perde, eu perco. Então todos nós precisamos dessa disposição, precisamos colocar isso em prática e limpar o nosso coração. Limpar o coração de mágoa, de sentimento ruim, de decepção, de birrinha, né? De crise. Não falou comigo, ou não ouviu minha ideia, ou não fiz o que eu quero. E aí a gente tem uma capacidade, o ser humano, queridos, olha, só Deus para salvar a gente mesmo. Porque nós somos capazes de fazer coisas que nem o diabo duvida, que ele sabe que a gente é capaz de fazer. E depois coloca a culpa no diabo, né? A gente faz e a culpa é do diabo. Mas nós somos capazes de fazer o seguinte. Eu dei uma ideia, eu me empenhei, eu tentei, não me ouviram, não aceitaram o que eu fiz, não me deram valor, agora eu vou ficar aqui torcendo contra. Todos nós somos capazes de fazer isso. Todos nós somos capazes de torcer contra o próprio time. Basta ficarmos feridinhos. Somos capazes de dizer assim, tomara que afunde, para todo mundo ver que eu estava certo.
Tomara que acabe, para todo mundo dar valor ao que eu disse e verem e constatarem que o certo era eu. Mas tomara que morra todo mundo, que aí fica fácil para mim. Todos somos capazes de fazer isso. Isso é a nossa natureza humana, que se não for controlada pelo Espírito de Deus, por isso a Bíblia diz, quem é nascido do Espírito, faz as coisas do Espírito, porque senão é só carne, e carne é isso, carne quer a todo custo ser satisfeita, ser honrada, ser reconhecida, dizer, que maravilha a sua ideia, você é um gênio, estávamos esperando isso aqui. Às vezes a pessoa chega, a igreja tem 23 anos, a pessoa chega, pastor, tem uma ideia, ela fala, se eu não der valor, porque ela acha que ela descobriu a pólvora, para a igreja dar certo. E a gente é assim, vaidoso, orgulhoso, achando mais de nós mesmos do que convém achar. Isso nos separa. É assim que alguém da equipe se acha mais importante. Exemplo, Neymar. Nenhum técnico pode botar um Neymar no banco, porque ele é o mais importante. Ele não precisa treinar, ele não precisa chegar na hora, ele não precisa cumprir as ordens. E aí chega no campo, se joga o tempo todo, cai o tempo todo. Eu não queria Neymar na minha seleção, nem a pau. Eu já te excluía ele no primeiro jogo que ele caísse e rolasse no chão igual um doido. Mas é assim que a gente faz. A gente quer ser Neymar. A gente quer ser o destaque, a gente quer a evidência, né? E a sensação de que o time depende de mim. Se não for eu, olha, se eu morrer, acabou a igreja. Meu querido, se você morrer, a igreja vai melhorar. Eu digo isso para mim. Para mim, o pastor Maurício morreu, acabou nada. Vai melhorar, vai vir outro melhor do que eu. Porque Deus é o interessado nisso aqui, não sou eu. Entendeu isso? Então, se você morrer, a igreja melhora. Se eu, qualquer um, a igreja fica melhor. É menos um chato, é menos um arrogante, é menos um que se acha. Então vai ficar melhor. Pensa nisso, reflete sobre isso. Pensa, como é que eu estou nessa equipe? Qual o meu sentimento? Pensa no que o pastor está vendo. Não é a quantidade de eventos, não são as atividades que vocês fazem, mas são os relacionamentos. O que vai me fazer ficar feliz e descansado, achando que está dando certo o ministério, não só a juventude, mas cada membro da igreja se dando bem um com o outro, tendo amizade, compartilhando, tendo preocupação, tendo conhecimento. Essa é outra coisa também que às vezes a pessoa cobra do pastor, A igreja tem aí 300 e poucas pessoas, a pessoa para de vir, e ela quer que o pastor lembre dela e ligue para ela. Todo mundo quer isso. Se o pastor não ligar para ela, o pastor esqueceu dela, é um crápula, é um safado, que não lembra dela, e ela vai procurar outra igreja. É impossível lembrar de todo mundo. Uma hora eu vou lembrar, porque eu vejo as pessoas, mas, por exemplo, eu viajei ainda um mês, retrasado, fiquei uns 20 e poucos dias fora. Aí como é que eu vou... Para eu sentir falta de alguém, eu tenho que ficar uns 3 meses aqui para sentir falta de alguém. Porque se ela não veio quando eu não estava na igreja, vai ficar complicado, Então eu tenho que ver para depois sentir falta. E até eu sentir falta vai demorar. Essa semana mesmo eu senti falta de alguém. Como era uma pessoa que a minha mãe tinha um relacionamento, eu perguntei, mãe, cadê a fulana? Aí a mãe falou, é verdade, vou ligar para ela. Ligou para ela, aí soube que a fulana está bem em outra igreja. E não veio me falar nada. Falou para ela, eu estou muito feliz aqui. Eu falei, bom, não tem problema nenhum. É só falar com o otário, mas não tem problema. Está tudo bem, está tudo bem. Mas é isso, a pessoa de repente está chateada, mas eu vou lembrar. Eu lembrei dela, mas demora um tempo, demora um pouco, para a gente lembrar. E isso é o que acontece muitas vezes. E a gente fica aí dizendo, alguém não lembrou de mim, alguém esqueceu que eu existo. Mas quem tem que lembrar? É o seu irmão. Veja bem, se toda a igreja está integrada, está na equipe, pensa no futebol de novo, 11 no campo, só tem 10.
O time joga? Não, o time... Peraí, cadê o fulano? Não é assim que funciona? Ah, o goleiro faltou. Ah, ninguém vai perceber. Vamos jogar o gol vazio. Ou o lateral direito não está lá. Quem vai sentir falta dele? É o grupo dele. Por isso a comunhão é importante. Porque aí não precisa depender de mim. Deus sentir falta das pessoas. Você vai sentir falta. Se vocês se conhecem e um jovem começa a não vir, quem é que vai primeiro sentir falta desse jovem? Você ou eu? Pensa. É claro que é você. Porque ele é do seu time e não está vindo jogar. Por isso a importância da igreja ter comunhão. O meu sonho como pastor é ver todas as pessoas se entendendo, sentindo falta uma das outras, se aproximando uma das outras. Eu creio nesse projeto de célula também como um instrumento para isso, de suprir durante a semana um encontro, um acolhimento, não é? De aproximação das pessoas, para que a gente sinta falta e não fique dependendo de eu sentir falta, porque é humanamente impossível para mim fazer isso. Como Jetro disse a Moisés, você não consegue fazer isso sozinho. Eu não consigo sentir falta de todo mundo. Eu tenho que ter alguns líderes de 1000. Será que um dia eu vou ter um líder de 1000 aqui? Vamos sonhar, né, pastor? Um líder de 500, de 100, de 50, de 10. Eu tenho que ter isso para que funcione. Não eu vou lembrar de todo mundo. Percebe como é importante você ser parte dessa história? Você ser membro dessa equipe? Você perceber que o lateral direito não veio hoje? E você ir buscá-lo e saber dele o que está acontecendo? Esse é o trabalho de cada um. Não é Moisés que tem que fazer isso, irmãos. Nenhum Moisés é capaz de fazer isso. Cada um de nós, multiplicadores, colaboradores, nós temos que fazer isso. Pai e mãe influencia filho. Filho influencia pai e mãe. As duas vias são válidas, como eu te disse, no exemplo da geração vida. Então, eu creio que eu deixo para você aqui essa noite uma série de pensamentos para você refletir e, se você crer em alguma coisa do que foi dito, dizer assim: é comigo isso aí. Essa responsabilidade é minha e eu vou fazer esse dever de casa. Eu vou ajudar Moisés. Você tem um Moisés aqui, tem um Moisés ali. Ó. Isso aqui é mais bonito. Né? Mas tem um Moisés ali. Você tem Moisés para ajudar aí. Tá bom? Você é um multiplicador. Você é um influenciador. E você tem que se imbuir dessa responsabilidade. É comigo. E não dizer, como tantos dizem na igreja, tem um lixo aqui no chão. A igreja não tem diácono, não? Tem gente que pergunta isso, né? Ou então diz, não tem funcionário? Custa pegar a porcaria do lixo e jogar no lixo com a boca calada? Tem que abrir a porcaria da boca para falar mal de alguém, para falar mal da igreja, que a igreja não tem isso, não tem aquilo. Você é da igreja ou você é contra a igreja? Jesus foi assim, quem comigo não ajunta, espalha. Eu já estou a ponto de fazer isso aqui. Quando não ajuntar comigo, cai fora. Antigamente eu dizia mais disso, né? Estão dizendo que eu agora estou bonzinho. Antigamente eu dizia, vai para o inferno, né? Não me perturba. Mas pensa, irmão, pensa. Para que nós estamos aqui? Para achar defeito ou para achar virtude? Eu quero deixar esse dever de casa com você. Comigo também. Com cada um de nós. Um dever de casa. Uma responsabilidade. Um abrir os olhos para olhar com outros olhos a juventude, a igreja, meu ministério, meu irmão, a quem eu preciso conhecer. Deixa esse dever contigo. Aquele que você lembrou enquanto eu falei, tem vindo à igreja, mas não está na juventude, procura ele. Talvez você não consiga trazê-lo, mas pelo menos você tentou. Pelo menos você foi lá e falou. Você disse, olha, eu me importo com você. Eu me preocupo com você.
Eu sinto a sua falta. Você faz falta. Se você não quiser, tudo bem. Mas eu preciso dizer isso para você. E esse é o seu dever de casa. Você precisa fazer isso. Faz isso. Lembra, se Deus te lembrou de alguém, faz. No próprio grupo aqui, tem uma pessoa que eu não falo com ela porque eu acho, como o mundo diz, meu santo não cruza com dela. Já ouviu isso? Está muito macumbeiro o meu gosto, né? Vai lá. Vai lá e percebe que ela é santa igual a você. E aí tenta se entender, ou tenta entender essa pessoa. Tenta se aproximar. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Tem um momento agora teu de oração com o Senhor e peça a Deus nesse momento: Senhor, usa a minha vida. Como disse o profeta, ouvindo o teu chamado, Senhor, envia-me a mim. Não envia o outro, não. Envia eu, Senhor. Envia a mim. É comigo que o Senhor falou e sou eu que tenho que fazer. Eu não vou esperar outro fazer. Eu quero fazer. Fale com Deus agora. E diga: Senhor, eu ouvi a tua voz e agora eu quero ser o instrumento do Senhor. Eu quero ser instrumento preciso nas tuas mãos para fazer valer a tua vontade. Eu quero ser usado pelo Senhor. Fala com Deus. Pai, usa a minha vida. Usa a minha vida para eu superar meu orgulho, minha vaidade, meu distanciamento, minha mania de pensar que eu sou mais do que os outros, que eu sou indispensável. Fala comigo, Senhor. Trata comigo, quebranta meu coração e me faz que eu seja um instrumento, para que o meu time, que é inicialmente a juventude, mas num escopo maior, a igreja aqui em Nova Vida, que esse meu time vença, e que eu seja um colaborador, e que eu seja alguém que passa bem a bola, que não cria obstáculo, que não quer ver o outro cair. Pelo contrário, eu quero ver o gol acontecer, eu quero jogar esse frescobol, Senhor, eu quero ver essa bola continuar no alto e não cair. Eu quero ser parte disso. Eu te peço, usa a minha vida, envia-me a mim. Usa a mim, Senhor. Não quero saber o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Sou eu contigo, Pai. Usa a minha vida. Eu te peço. Fala, Senhor, com os teus filhos essa noite e os convence pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.